Boa tarde a todos e todas. Sou Thiago César, o atual presidente da Rede Profis. Sou advogado, mestrando lá no nosso centrinho de Bauru. E vou começar primeiro parabenizando o Fabi. Fabi, muito do que você me disse a todos, faz parte da minha próxima dissertação de mestrado, cuja minha orientadora é a professora Jennifer. E vamos lá somar. E, de fato, senhores e senhoras, nós estamos vivendo um momento atípico no nosso país. Um momento onde tudo está sendo desconstruído, principalmente nas questões de informação. Vivemos o chamado pós-verdade, aquilo que nós não acreditamos mais em fatos, mas em sim meros comentários. Nós não acreditamos mais. E não é diferente na questão da fissura lábio-palatina. A necessidade gigantesca, sim, de termos informação de qualidade. E o que acontece com essa questão de pós-verdade? Deixamos de ter crédito nas nossas atividades e necessitamos demais para que possamos ter a efetividade dos nossos direitos, nos empoderar, para aí sim ter a efetivação. No Brasil, hoje nós temos, de acordo com a pesquisa feita pelo IBOP, 62% já não confiam mais nas instituições. Ou seja, dessa turma, um pouco mais que a metade acharia que talvez os médicos estariam mentindo, o hospital estaria mentindo, o Ministério Público estaria mentindo, juízes e tudo mais. Ou seja, existe uma crise gigantesca e, por isso, a necessidade de que nós venhamos a nos unir. 87% estão preocupados com questões de corrupção e 55% estão desgostosos com as questões dos valores sociais. Por isso, existe essa ruptura gigantesca, onde nós verificamos na internet uma briga intensa e geralmente polarizada. E onde ninguém dá a intenção de que está falando a verdade, mas sempre todo mundo de uma forma falaciosa. E isso é extremamente perigoso para que nós construamos juntos a nossa tarefa. A indignação com a política tem gerado apatia em vez de mobilização. O que isso acontece? Como nós estamos desistindo e desacreditando nas nossas instituições, em vez de nos levantarmos e falar, opa, agora eu vou fincar a bandeira, assim como as fissuradas estão fazendo, a Rede Profis e várias outras associações, médicos e tudo mais, nós estamos sentando e falando, já que isso não tem jeito, vamos andar, deixa do jeito que está. Isso é um crime que nós estamos cometendo com os nossos próprios direitos. Vamos um pouquinho de dados. Eu fiz aqui, baseado no censo, eu peguei a média de população brasileira, 207 milhões, dividi por 650 e multipliquei por 4 pessoas. O que isso quer dizer? Que nós temos aproximadamente 0,8% da população brasileira que é atingida por questões de fissura, que dá mais ou menos 1.500.000. Então, famílias, isso abrangendo tudo. Isso é um número muito grande. E é um número muito grande para nós não termos o reconhecimento, para ninguém ainda saber o que se trata de fissura lábio-palatina. Nós não estamos falando de uma ínfima minoria, nós estamos falando de quase 1% da população brasileira. Isso é muita gente. Dá quase a população da cidade de São Paulo. 10% da população da cidade de São Paulo, perdão. É muita gente. E ninguém sabe. Onde nós andamos, por quaisquer rincões do Brasil, nós perguntamos, já ouviu falar de fissura? Não. O que é fissura? Daí você tem que explicar, abertinho na boca. Não. Você nunca viu? Daí você mostra uma fotinha no Facebook, o cara fala, nossa, credo. É verdade. É verdade. Experimente sair do métier da fissura e pergunte para desconhecidos. Eles não sabem, ninguém sabe. Em Bauru, eu fiz, não foi pesquisa, mas conversando. Pessoas achavam que o centrinho tratava de questões mentais. Poxa, nós temos um dos maiores hospitais do Brasil e os bauruenses acham que aquilo é para questão mental, confundem. E nós precisamos dessa informação
Para quê? Para que possamos efetivar. Direitos nós não pedimos, direitos nós exigimos. Existe um filósofo, Rudolf von Ehring, e ele diz o seguinte: o direito, o fim dele é a paz. E a paz, ela é a efetivação do direito. É quando nós conseguimos implementar, não precisamos ficar nos digladiando, gritando, erguendo bandeira, fazendo manifestação, paralisação, pôr fogo no pneu. Só que o meio para se conseguir um direito é a luta. E sem luta, sem essa mobilização que nós temos, sem a nossa união, nós não vamos alcançar quaisquer direitos. Nós vamos fechar os nossos hospitais, estamos sofrendo, sim, efeitos da descentralização, e um efeito muito pesado, onde hospitais que recebiam aproximadamente 45 pacientes por semana já estão recebendo somente 4, ou seja, nós assistimos agora às palestras dos profissionais que fazem os tipos de cirurgia, percebemos que tem o time da cirurgia, ou seja, se nós fechamos as portas dos hospitais, pessoas estão sequeladas. Pessoas estão perdendo a dignidade. Pessoas vão morrer e não vão conseguir desenvolver o papel principal da vida, que é viver bem. E aí a gente perde aquilo que Aristóteles chamaria de eudaimonia, ou eudaimonia, que é a razão de ser do ser humano. Nós estamos cavando isso porque nós estamos ficando silentes. E é importante que nós, profissionais, pais, pacientes, inclusive, falem, opa, peraí, vamos nos levantar, vamos nos reunir, porque sozinho, só as fissuradas, só a rede, só a BFLP, enfim, só qualquer associação, ela não vai conseguir fazer nada. Ela precisa de união, nós precisamos nos unir e com urgência, porque vai novamente mudar um governo, e se esse governo, assim como temos percebido os demais, continuar fechando as portas, os filhos de vocês não terão tratamento. E isso não é brincadeira. E isso é uma realidade. E nós vimos hoje de manhã com a palestra da Renata que mesmo com a impetração de mandado de segurança ou ações de fazer, ainda assim existe uma relutância, porque nós vivemos um momento onde a decisão do juiz não tem mais tido força suficiente para movimentar a máquina estatal. E como que nós vamos fazer isso? Produzindo mecanismos. Aí fala, mas você vai levantar uma bandeira e fechar as demais? Não. A partir do momento que você empodera um direito, todos os outros ampliam. E é por isso, e é dessa forma que nós temos que trabalhar. E esse momento é extremamente importante, que nós necessitamos nos levantar, sair daqui já com a missão de casa. Quando vai ser a data do próximo evento, que nós precisamos urgente manter essa chama acesa. Direito, nós temos que correr para todos os nossos pretensos candidatos e falar o que você vai fazer para a fissura, o que você vai fazer em relação à deficiência, o que você vai fazer em relação ao meu centro, que está quase fechando as portas, o que você vai fazer? Se não for fazer nada, cara, desculpa, você não tem o meu compromisso, você não tem compromisso comigo, e é isso que nós precisamos, e eles têm o dever de nos ouvir. Nós somos 1% da população do Brasil. E o que temos a ver com isso? Tudo é nossa responsabilidade. Graças ao bom Deus, eu tive os meus 25 anos de tratamento. Estou de alta e tenho minha profissão, enfim, hoje trabalho com as questões da fissura. Mas muito me chateia o dia que eu vi a Profis fechando as portas e vi papai e mãezinha dormindo no carro em frente ao centrinho. Vou falar do centrinho Bauru porque é a realidade que eu vivo, mas eu tenho certeza que se eu for para qualquer um dos centros, algo semelhante pode estar acontecendo. E isso dói. Dói porque eu não tenho mais o que fazer como associação, sozinha. E eu preciso de ajuda. Nós precisamos nos ajudar. E senhores e senhoras, se vocês têm apreço à questão da fissura, levantem-se. Bob Marley já dizia, get up, stand up, get up for your rights. Levante-se para os seus direitos. Levante-se e ande, busque, lute, marchem.
Muito obrigado. Eu sou o Thiago César. Eu sou Alexandre, de Campinas. Eu queria saber se a opinião de vocês, se é algo feito em relação a Apoie o microfone próximo. Considerar o fissurado como deficiente para questões de cotas e em universidades e benefícios como deficiente de maneira geral. Seu nome qual que é, perdão? Alexandre. Alexandre, nós da Rede Profis temos caminhado literalmente o Brasil quase que todo, levando a muitos deputados federais, estaduais, senadores, inclusive também a prefeitos, porque em alguns casos pode-se entender que venha a ser a legitimidade do Poder Executivo a propositura de leis, esse pleito. Em Bauru, no ano passado, nós tivemos uma audiência pública muito atípica. Eu até comentei ontem na sala da Rede Profis, onde nós levamos quase que todo o corpo docente da USP para desenvolver o tema, mostrando que é necessário ter o reconhecimento como a deficiência, justamente para a abertura dessa enxurrada de direitos. E tudo ia muito bem até que o Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência interveio no meio e falou assim: nós não concordamos e nós achamos que a fissura não é deficiência. Aí eu questionei: ora, tem o tempo, é longa duração, ele tira a competitividade e traz, tem característica sensorial ou física, ela é deficiência. Queremos ou não, ela se enquadra perfeitamente no artigo 3º da Lei de Inclusão. Entretanto, nós, para que consigamos esse fim, porque conseguiríamos com o reconhecimento da fissura, a abertura para transportes públicos, a abertura para benefícios previdenciários, a inclusão em emprego, cotas para concurso e tudo mais, sem falar na inclusão social que teríamos com o reconhecimento da fissura. Temos também que conscientizar os pais que hoje, né, entender que ser ou não deficiente não tem mais aquela visão de anos passados, que é de uma pessoa excluída que nunca vai conseguir nada, que é um coitadinho. Não, é um sujeito de direitos, e justamente o empoderamento da palavra deficiência, ele alavanca possibilidades para que a pessoa desenvolva todos os atos da vida. Justamente por isso que nós lutamos. E a união que eu tinha dito há pouco é necessária justamente para que nós consigamos, nas assembleias legislativas e na Câmara Federal, principalmente, esse reconhecimento, porque, infelizmente, a lei, ela nos dá as condições, só que hoje nós necessitaríamos judicializar e traria um esforço hercúleo. Se colocássemos nos corpos legislativos deficiência, nós ganharíamos anos e anos de tranquilidade em relação ao tratamento. Então, nós já estamos empenhados. Precisamos de mais força para que isso se torne um tsunami e derrube as portas e os corações dos nossos companheiros do Poder Legislativo. Vou só complementar um pouquinho o que o Thiago falou. A gente também, aqui da Sociedade, a gente fez alguns contatos, né, Dani? A gente até chegou a conversar com a Mara Gabrilli, que ela estava à frente da aprovação do Estatuto, né? E ela se dispôs a nos ajudar no que for possível, enfim. Até deu contatos para nós. Então, assim, a gente tem que realmente eu estava até conversando com a Beth ontem, da Associação Brasileira, a gente tem que ter uma agenda e se organizar para essa questão específica, né? Aí é lógico que a gente precisa de pessoas que têm experiência nesse trato, né, de lei, por isso que a gente fez contato com ela, porque ela tem todo já o caminho, né? E não é um caminho fácil, né? Porque, como o Thiago disse, a gente preenche a gente preenche os requisitos da lei. Se você ler a lei, tá lá, tá claro. Mas como mesmo a Renata falou, tá lá, tá na lei. E aí, o que a gente faz? Ai, que lindo, tá na lei, eu tenho direito, tá lá, e aí? Você tem que obrigar o cara a te dar o que tá lá, que você tem direito. Então, você tem que judicializar. E judicializar, assim, além de você encher o judiciário com ação judicial,
né? E aí eles tiram o quê? Tiram dinheiro, tiram verba de outro lugar para poder cumprir aquela decisão que é específica para uma pessoa só. E o que a gente quer é que isso seja para todos. É por isso que tem que estar em instrumentos legais. É por isso que a gente tem que se encaixar lá. E aí, falando um pouco como mãe, incomoda um pouco, né? Acho que nenhuma mãe aqui quer que o filho seja considerado deficiente. Para mim também, assim, é uma coisa que eu tenho que trabalhar, sabe? Poxa, eu não quero. Eu tive até uma discussão em casa já por conta disso com meu marido. Ele falou, mas qual é o problema? Eu falei, eu não me sinto à vontade de falar que a minha filha é deficiente. Eu não acho que a minha filha é deficiente. Entendeu? E aí, assim, e olha que assim, eu sou advogada, eu tenho formação, estamos todos aqui falando num foro, né, que imagina para quem não tem, né, assim, tem outros preconceitos, né? E a gente tem que ultrapassar isso um pouco, porque é uma deficiência, assim, temporária, é só enquanto você está em processo de reabilitação, e para você ter acesso a uma série de benefícios legais que vão fazer com que você chegue na reabilitação, porque se você não tiver esses benefícios, você não vai alcançar a reabilitação. Então, na verdade, a gente vai usar de um diploma legal para chegar na reabilitação. E quando você for reabilitado, isso não é deficiente mais. Aí você não usa mais aqueles benefícios legais, você não tem mais acesso àquilo. Então, assim, é isso que a gente quer conquistar. É por esse meio, né? Então, tem uma luta aí pela frente, porque a gente tem que achar alguém que tem... A gente tem que trilhar o caminho político que, como todos sabem, é bem complicado. A gente tem que ter pessoas que decidem do nosso lado e é isso, né? Eu espero que com o Thiago lá, vamos votar no Thiago, todos. E a gente já vai ter um pezinho lá. E vamos esperar esse trabalho ser feito, né? Vamos lutar para isso. Tá bom? Muito obrigada.